Boa noite, minhas deusas. Estou aqui com meu perfuminho vibracional, meus florais, para poder entrar ainda mais na frequência. Segundo dia, eu já estou diferente. Já está tudo aqui diferente na minha casa e ao meu redor acontecendo. E eu quero saber de você. Você pode deixar aqui nos comentários ou falar lá no grupo se você já está notando alguma diferença. Bem, quero ler mais algumas coisas do questionário, que entrou bastante gente de ontem para hoje, e reforçar o que eu tenho falado aqui para vocês. E esse reforço, eu espero que tenha feito assim, muito sentido os 2 primeiros vídeos. Decidi fazer dessa forma, porque eu acho que vocês me vendo, a gente fica mais próxima, parece que a gente está realmente fazendo juntas e estamos, né? Espero que vocês estejam gostando. Mas eu quero trazer como a gente é testada pelo universo, como é que as coisas vão acontecendo no nosso caminho antes de dar certo. Repete uma coisa comigo e guarda isso. Isso é um ensinamento valioso, muito importante. Energia baixa cria antimatéria. Eu sei que você ainda não vai entender isso agora. Eu vou te explicar. Mas repete isso comigo. Energia baixa cria antimatéria. Energia baixa cria antimatéria. O que é a matéria? Matéria é quando a gente tem algo materializado, né? A casa, o carro, o emprego, as alunas, né? O relacionamento. Isso é a matéria. Quando a gente tem algo. O que é antimatéria? Se desfaz, se acaba. Então, toda energia que você não dá conta de transmutar, ela acaba com o teu sonho. Por isso que eu vim repetindo para vocês que é o quê? Que a gente não deve pedir pela matéria. A gente deve pedir pelo sentimento que cria a matéria. Porque quando a gente tem um sentimento dentro da gente, a matéria vem. Ele vai criando as partículas, né? Assim que acontece na mecânica quântica, na física quântica, ele vai criando as partículas. Então eu sei que isso é... A gente não foi ensinada a isso, né? A gente foi ensinada a fazer caderninho de manifestação e ficar pensando em tudo o tempo inteiro, e não funciona dessa forma, tá? Qual é a forma que funciona? Você cocria o sentimento, né? Então, por que eu abri ontem falando sobre o amor? O amor é a frequência mais elevada que existe. Se a gente tem frequência de amor ou frequência de iluminação, por exemplo, a gente aguenta qualquer pedrada e a gente não cria a antimatéria, entende? No ano passado inteiro eu cocriei esse lugar que eu tô morando. Mas se eu aqui dentro desse lugar eu nutro sentimentos ou pensamentos negativos, medo, escassez, ele começa a se dissolver, começa a não vir o dinheiro para pagar o aluguel, começa a não entrar mais alunas. Então, não adianta, entre aspas, você ficar pensando nos seus bens materiais. Você vai cocriar os bens materiais? Claro que vai. Né? No programa do Cura com as Rosas, a gente tem um momento que a gente para diariamente e eleva sentimento, pensamento e pensa na vida que você quer viver, na rotina. Isso são outras coisas. Mas quando a gente quer viver um milagre, né? E esse milagre ele, em primeiro lugar, ele começa a transformar a gente por dentro. A gente, em primeiro lugar, a gente começa a transformar os nossos sentimentos. Bem, 2 coisas aconteceram comigo. 2 provações muito fortes, tá? Vocês lembram que eu pedi o quê? Amor. Eu quero realizar um monte de coisa material ainda na minha vida,
mas eu entendi que nesse rolê todo frequencial de milagres, de cocriação, se eu não tiver com amor dentro de mim, tudo que eu conquistar vai escorrer, porque eu sou uma pessoa que eu sinto muita raiva. E eu tenho 2 ex-maridos. Então, é muito fácil sentir muita raiva o tempo todo, né? Ontem, assim que eu acabei, vou deixar um testemunho aqui, que veio uma provação. E aí pode ser que você também receba uma aprovação aí na sua vida. Ontem, assim que eu acabei de gravar o vídeo 1, eu recebi uma ligação que eu estava aguardando há meses de um oficial de justiça, enfim, de uma questão que eu ainda estou resolvendo na minha vida particular. Depois eu vou contar para vocês dentro das aulas, né, que é o nosso espaço fechadinho para isso. Foi uma questão positiva, né, que eu estava aguardando há muito tempo, então considero até que foi um milagre ter acontecido essa ligação ontem à noite, mas é uma situação que drena minha energia, porque me faz reviver o trauma. Né? Por que a gente, nessa minha metodologia agora, a gente não fala mais do trauma? Porque toda vez que a gente fala daquilo que foi ruim na nossa vida, a gente revive aquilo ali. Então eu já senti isso aqui meu mais pesado, sabe? Uma tristeza por ter que tomar certas atitudes, né? Eu tenho muita faceta da boazinha, então eu não quero desagradar, né? Eu quero ser perfeita em tudo que eu faço. Então, quando eu tenho que colocar a minha Kali, a minha Madalena, a minha Lilith para fora, a minha pombagira, né? Isso às vezes vem de um lugar tipo, poxa, tadinho, sabe? Passa, tá, gente? Passa. Mas eu ainda alimento um pouco esses sentimentos como ser humana que sou. Dormi, vibrando amor, pedindo perdão, né? Mesmo que eu não fui errada, mas eu fiz algo para me defender. E eu pedi perdão. Lembra que eu falei para vocês ontem? Cara, peça perdão. Mesmo que você não ache que o problema foi seu, peça perdão. Dormi pedindo perdão. Pedi a Deus para transmutar o sentimento em mim, porque eu não tinha feito nada de errado e tal. Acordei. Tomei uma outra pedrada. Uma outra notícia bombástica. Que era para eu sentir muita raiva da pessoa. Então, agradeci. Agradeci, 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 agradeci. E o que me salvou? Porque eu fiquei angustiada. Angústia é sentimento que cria antimatéria. Eu botei o áudio da reprogramação para ouvir. É uma reprogramação que vocês só vão ouvir no próximo mês, que é do poder. Lembra que eu falei sobre o poder ontem? Eu tô já nesse estado do poder. Botei o áudio do poder infinito. Ouvi o áudio, ouvi o áudio, ouvi o áudio, ouvi o áudio. Dormi ouvindo o áudio à tarde. E foi transmutando. E o banho de ervas também. Vou passar um banho de ervas para vocês, vou botar no grupo, para que vocês façam para transmutar, porque pode ser que vocês tenham uma aprovação também, tá? Nem todas, mas pode ser que tenha. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente é desafiada. Se quer amor, então eu vou te dar uma situação desafiadora para você aprender a amar nessa situação desafiadora. E foi muito bom para mim. Foi muito bom, porque eu realmente entendi a frequência que a gente deve vibrar. E há meses atrás eu não conseguia entender essa vibração do amor. Então, o que eu desejo nesse segundo dia é que vocês possam sentir qual o sentimento que está afastando vocês de atrair o milagre ou o desejo. Qual o sentimento? Qual é o sentimento que mais vibra dentro? 80% de vocês colocaram que a questão
mais latente na vida é a prosperidade. Eu vou repetir mais uma vez aqui, porque esses vídeos aqui eu estou usando para vocês como elevação de frequência, para que vocês possam entrar numa frequência maior e o milagre realmente chegar, tá? Então eu vou repetir aqui para vocês. Toda vez que você não está alcançando os seus objetivos na prosperidade, isso está relacionado a você querer agredir alguém. Eu não dei certo porque você me deve. Eu não dei certo porque você não me deu isso. Geralmente é pai e mãe, mas também pode ser um ex-relacionamento e também pode ser a si mesma. E a gente volta a falar da raiva. Toda vez que a gente sente raiva, não é que não seja para sentir, é para sentir e é para aprender a liberar. E acabou. E não se fala mais nisso, e só se fala de coisas positivas e do presente. Para de se lamentar. Para de ficar como a vítima. Que aconteceu isso, aquilo. Isso é para você falar para sua terapeuta, para sua psicóloga, para sua mentora e no máximo uma amiga. E acabou. Porque o seu subconsciente acredita naquilo que você está falando e repetindo o tempo inteiro. Então, quando a gente sente raiva, a gente tem que aprender a liberar. Dentro do módulo do Cura com as Rosas, tem a liberação da raiva. É importante você aprender a fazer isso. É importante você liberar, senão não tem espaço para o que é seu de direito chegar. Não gera frequência. A raiva vibra aqui, a frequência do dinheiro vibra aqui. Então, não ressoa o dinheiro chegar, não ressoa o amor chegar. Por isso que, mais uma vez, a cocriação precisa ser em cima do sentimento que você quer sentir, tá? Toda vez que existe essa questão da prosperidade, como é que a gente resolve isso? Além da liberação da raiva e da baixa vibração que cria a antimatéria, que é a falta da prosperidade. Primeiro é o desejo absoluto. É você realmente desejar. Sabe aquele basta? Sabe quando você olha e fala assim, caramba, acabou, basta. Agora eu quero tomar as rédeas da minha vida. Eu vou prosperar sim. E eu sei que eu tenho agora conhecimento e ferramenta para isso que vai me ajudar. Em primeiro lugar, é um basta. É um basta, é um acabou. E agora vai. Segundo lugar, o seu poder pessoal ele tem que estar ativado. Ou seja, você acredita em você? Você acredita que você é capaz de prosperar com aquilo que você faz? Ou existe outra coisa que pode chegar até você que você seja capaz de prosperar? Você acredita que você é capaz de receber esse dinheiro? Porque se você também não acreditar, não funciona. E a terceira coisa é o quê? O teu subconsciente. Porque o que está lá dentro, o que está lá embaixo, que está formando o teu sistema de crença, de atração dessa prosperidade chegar? Por isso que eu garanto para você, se o Cura com as Rosas não funcionar para você, se você fizer o programa todo, não funcionar para você, eu devolvo 50% do seu dinheiro, porque eu acredito nesse método. Eu acredito muito nesse método, ele está mudando a minha vida e a vida de todas as mulheres que estão fazendo, ouvindo. São áudios de reprogramação do subconsciente. Ou seja, eu já falei isso para vocês. A gente é 80% subconsciente, 88% e 12% consciência. A gente não sabe o que tem no subconsciente. Olha para a sua vida e me diz uma coisa, o que está dando errado? O que está dando errado é fruto do que tu tem no subconsciente. É só mudar. Quando a gente entende pela física quântica que é só você substituir os teus pensamentos no subconsciente e você muda a mulher que você é muito fácil.
São áudios que você escuta dormindo. E tudo isso aqui que eu li poderia ser resolvido. Mas e karma? Vocês sabiam que a física quântica ela não entra nessa situação do karma? Porque o seu cérebro ele não sabe o que é realidade e o que é mentira. Então você recebe as bênçãos do Criador que você tem por direito, porque você acredita que você é merecedora. Porque esse trabalho do merecimento a gente também faz no subconsciente. Então é livre de julgamento. O trabalho da física quântica no subconsciente é livre de julgamento. Não quer dizer que você não vai ser julgada, né, lá num juízo final sobre teus karmas e dharmas que você fez nessa vida. Por isso que é um trabalho contínuo de evolução. À medida que você vai evoluindo dentro do Cura com as Rosas, você vai mudando como pessoa, você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. E isso vai abonando os karmas. Mas isso não entra em questão. Entendem? Eu estou tentando ser o mais sucinta possível aqui para tratar essa questão da prosperidade e que você entenda que prosperar exigem 3 coisinhas: parar de querer se agredir ou agredir os outros, ou seja, vibrar amor por tudo e todos, não importa o que aconteceu. Querer muito e acreditar na sua capacidade e trabalhar tudo isso no subconsciente. Não consigo perdoar, subconsciente, trabalha que consegue. Não consigo acreditar em mim, subconsciente, trabalha que consegue. Por isso que eu te devolvo 50% do teu investimento se não der certo para você. Porque esse método dá certo, não tem como dar errado. Você vai na raiz, sabe? Você vai no fundo do teu cérebro ali, ó, resolver o que tá te travando. Então, meu amor, para esse dia 2 de hoje, o que eu intenciono aqui pra gente é que os nossos subconscientes se abram, relaxem, porque a gente se cura no relaxamento para essa cura, para essa entrada desse amor. Que cada célula de cada uma de vocês já sintam esse amor poderoso chegando. Que as bênçãos de Santa Teresinha e toda a egrégora das rosas já possa estar provocando mudanças no teu emocional, no teu mental, no teu espiritual. E aí agora é o momento da gente pegar a vela, acender e fazer a oração novamente do dia 2. Só que para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizar ele aqui, porque a gente está tendo uns probleminhas técnicos para subir pelo tamanho do vídeo. E eu vou pedir para você voltar sempre no vídeo do dia 1 para você fazer a oração, tá? Espero que o dia de hoje tenha sido esclarecedor para a tua consciência. Resolvi trazer o tema da prosperidade porque ele foi o mais votado e como não existem coincidências, existem sincronicidades. Nessa terça-feira agora a gente começa o ciclo da prosperidade. É quando eu libero o áudio para vocês ouvirem por 21 noites, uma reprogramação completa dos seus padrões de escassez, dos seus padrões de atração da prosperidade, tá? Amanhã eu trago os maiores detalhes e a gente vai abrir as inscrições amanhã, segunda-feira. É isso, meus amores. Respirem fundo, peguem a velinha de vocês, façam oração, me ouvindo. É o horário sugerido que a gente se conecte, é sempre às 10 da noite, tá? Se for possível. Às 10 da noite, que é o horário que eu posso aqui na minha casa por conta das crianças, e o horário também que a espiritualidade sugeriu, 22, que é o horário, é o dia de Maria Madalena, é o dia de Santa Rita,
Então, tudo sincrônico, tá? Feliz segundo dia de muitas bênçãos, milagres na vida de vocês. Um beijo.